Habemos data. Temos data para 3 novos filmes de Star Wars. Ou melhor, um remanejo de datas, por assim dizer, tá? Lembrando que a gente meio que já tinha confirmação que novos filmes de Star Wars estavam chegando por aí. Eles acabaram sendo mudados, tá? A Disney tá com um pouquinho de planejamento diverso, agora com a greve de roteiristas que está acontecendo por aí. Vários estúdios, né? Vários filmes foram mudados de data, como Thunderbolts, Avatar, por exemplo, Quarteto Fantástico, Vingadores também, e um deles também é Star Wars. Ou melhor, 3 deles são Star Wars. A gente lembra que Hollywood agora está passando por uma crise de roteirista, né? E nesse momento tem coisas que estão sendo remanejadas, por exemplo, Deadpool 3 é um clássico exemplo de alguma coisa que provavelmente já está pronta e vai ser lançado mais adiantado possível do que antes. Lembrando que, por exemplo, Deadpool 3, ele estava destinado para dia 8 de novembro e agora vai lançar dia 3 de maio de 2024. Então foi um adiamento muito bom, muito legal aí. Mas a gente está aqui para falar de Star Wars. Star Wars a gente sabe que lá na Celebration a gente foi anunciado 3 filmes, né? Um da Rey, continuando a história da Rey depois do episódio 7. Agora que a Daisy Ridley está numa idade boa, de acordo com a personagem da Rey, 10 anos depois do comecinho de Ascensão Skywalker, ou melhor, do comecinho da jornada da Rey lá em Despertar da Força, né? E também a gente tem um filme do James Mangold, que é A Origem do Jedi, o Alvorecer do Jedi, por assim dizer, e um filme do Dave Filoni, que é a combinação do Filoniverso, né? Que é o Mandoverso, na verdade, que é a história do Din Djarin e, obviamente, o que a gente vai ver aí na série da Ahsoka, o Grand Branch Throne e por aí vai. Bom, a gente tá aqui com o calendário, tá? Bora dizer o seguinte, a gente tinha 2 filmes de Star Wars anunciados, um terceiro foi anunciado numa conferência que a própria Disney fez, tá? E é o seguinte, a gente tava com um filme para 2025, dezembro de 2025. E esse filme de 2025, ele foi mudado para 22 de maio de 2026, tá? Essa é a primeira mudança. E eles anunciaram também que em 2026 vai ter um segundo filme. Vai ter 18 de dezembro de 2026, tá? Ou seja, só de maio para dezembro são 7 meses, tira e bota, certo? Então você tem 18 de dezembro de 2026 e o outro que estava anunciado para 17 de dezembro de 2027, continuando os planos originais, continuando os calendários. Então a gente está com 3 filmes de Star Wars vindo aí. 2 em 2026 e um em 2027. A gente está tratando aqui 2023 nesse vídeo, então daqui a 3 anos a gente está com Star Wars de volta no cinema. Ou menos de 3 anos, porque agora está em junho, né? Então bora botar 2 anos e 11 meses, para assim dizer, né? TikTok no relógio. Mas é o seguinte, o que é que eu acho disso, né? É interessante, tá? Porque são 2 filmes de Star Wars no mesmo ano. O pessoal tava falando que, assim, discussões e por aí vai, né? Desde que essa notícia veio, que Star Wars não é Marvel, Star Wars não consegue assim, tipo, não deveria, né, tipo assim, pelo menos não deveria ter 2 filmes no mesmo ano e tal. E eu meio que sou meio a meio com esse sentimento, porque assim, Star Wars, eu acho assim, que Star Wars sempre foi um evento de você ir no cinema, você esperar tal, pra mim era um evento anual. Star Wars está na seca de filme, obviamente. O último filme que a gente teve tem mais de... No caso, vai fazer 4 anos com a Ascensão Skywalker, que lançou em dezembro de 2019. Então tem um tempinho aí desde que a gente viu um filme de Star Wars, né? E assim, a gente está com séries a rodo aí. A gente está com esse evento de serializar Star Wars, né, em várias histórias. Com Mando, Boba Fett, a série da Ahsoka, Andor e por aí vai. E assim, essa mudança ela é bem interessante porque ela reflete um período atual, que obviamente é a greve de roteiristas, mas também o período atual na história de Star Wars que quer voltar talvez aos cinemas e ao mesmo tempo Star Wars, a própria Kathleen Kennedy e o Bob Iger ficaram no registro e disseram, poxa, a gente acelerou demais o pé com Star Wars em tentar lançar muitas coisas em muito tempo. Em pouco tempo, na verdade. E é curioso eles terem falado isso e, de repente, 2 filmes de Star Wars no mesmo ano. Lembrando que, claro, são histórias diferentes. Por exemplo, bora especular aqui que o primeiro filme, que seja lançado 22 de maio de 2026, seja o filme da Rey. Porque o filme da Rey ele é aquele negócio que está um pouco mais pronto, por assim dizer, porque a personagem já está na idade certa, Daisy Ridley está na idade certa, você já tem uma história, você já tem um distanciamento um pouco assim das sequels, e você não tem, por exemplo, um roteiro do James Mangold, e você não tem um James Mangold que precisa se basear em muitas coisas para criar um universo original, por assim dizer, então precisa de um pouquinho mais de tempo, e obviamente você não encerrou ainda a saga do Mandoverso com o Dave Filoni. Então provavelmente, a gente esteja falando aqui, na minha especulação, 22 de maio de 2026 a gente tem o filme da Rey
Em dezembro do mesmo ano, 18 de dezembro de 2026, a gente tem o filme do James Mangold. E 17 de dezembro de 2027, a gente tem o filme do Filoni, né, para fechar esse Filoniverse e por aí vai. Eu ficaria surpreso se fosse algo diferente do que isso. E até porque, assim, você não tem muita distância de um evento do Mandoverso para um filme. Porque imagine, você pegar aí, tipo, séries de Star Wars geralmente lança outubro, novembro, passa o final do ano, talvez. E você pega e, tipo, lança um filme do Mandoverso aí nesse tempo. Seria interessante você terminar o Mandoverso e seguir com o filme logo em 2027, tá? Porque dá mais tempo de você construir, tem muitas histórias a serem construídas. A gente também não sabe como a greve roteirista afetou The Mandalorian, talvez uma segunda temporada de Book of Boba Fett, até Rangers mesmo, Rangers da Nova República, que era uma série que ia estrelar. Talvez a Gina Carano, que foi remodulada para um pouco por causa de polêmicas e tal, que a gente não vai entrar aqui. Mas o que se torna é que a gente tem 2 filmes de Star Wars no mesmo ano, tá? E isso é perigoso e ao mesmo tempo interessante porque, como eu falei, não são as mesmas histórias, não são as mesmas, os mesmos, nem a mesma época que a gente está se tratando. Em um tempo a gente está tratando, se for o filme da Rey e depois o do James Mangold, a gente está tratando uma diferença de mais, obviamente, mais de 4.000 anos de história. Um é o começo e o outro é de onde o fim terminou. Né? Literalmente, o fim terminou, o fim começou se você embarcar nessa história. Porque veio a Ascensão Skywalker, a Ascensão Skywalker até o momento é o último filme, é a última coisa de Star Wars que aconteceu. Então você vai continuar esse fim, entendeu? Você continua esse fim da história, que vai ser o filme da Rey, e você volta no tempo para você começar Star Wars com o filme do James Mangold, que vai ser a primeira coisa de Star Wars que acontecerá, né? E é isso, eu tô na expectativa, porque são histórias diferentes. Não é uma história que você precisa medir a recepção do público, por assim dizer, ou ver o que funcionou, o que não funcionou. Como as sequels, por exemplo, você vê no episódio 7 para o episódio 8 e para o episódio 9, cada um teve 2 anos de diferença entre si, né? 2015, 2017, 2019. Tiveram spin-offs, mas você viu que nesse meio tempo ainda tinha spin-offs. Star Wars ainda era evento anual. Episódio 7, Rogue One, episódio 8, Han Solo, Ascensão Skywalker, e 2020 acabou, né? A gente focou mais no streaming, por aí vai. Mas você teve esse intervalo aí. E dessa vez o intervalo é pouco, tá? O intervalo tá sendo pouco, mas ainda assim não quer dizer que 2 filmes de Star Wars não consigam coexistir no mesmo espaço de tempo de produção e de escrita também. E principalmente porque, como eu falei, estão tratando de diversos tempos diferentes, de tempos diferentes, tá? Mas fica aí a data. Eu tô empolgado, tô ansioso e tô preocupado também, porque é aquele negócio, se Star Wars está, né, para muita gente estava saturado. Na verdade, o problema não era exatamente a saturação de Star Wars, mas sim o problema de Star Wars com roteiros, por exemplo, episódio 9, como o pessoal não gostou e tal, com todo respeito, episódio 8 o pessoal pode não ter gostado e tal, mas ainda assim não é exatamente uma questão de Star Wars estar saturado ou não, mas sim roteiros ruins estarem mais saturados, porque a galera entende que hoje em dia produções de TV precisam ter um pouco mais de cuidado, tanto cuidado quanto produções de audiovisual, do cinema no caso, e não são diferentes em contar história. Porque antigamente eu acho que tinha um pouco mais de aceitação quando você assistia uma série de TV, e a série de TV ela tinha 2, 3, 5, 10 vezes orçamento a menos do que um filme, né, que passava no cinema e tal. E hoje em dia a gente está na era da tecnologia, a era do volume, que é bem marketado, né, por assim dizer na palavra. Fizeram um marketing danado de criar uma tecnologia nova para The Mandalorian e tal. Então, por que não de usar, né? E não, por que não aceitar essas coisas bem mais escritas, né? Então foi justamente isso que aconteceu e a galera de Star Wars está um pouco preocupada com isso, né? Mas tá aqui minha opinião sobre isso, ou melhor, um compilado de certas coisas. Anuncio aqui as datas dos próximos filmes de Star Wars, tá? Me diga aí nos comentários o que, é que você achou. Lembra-se, se inscreve no canal, que tem mais vídeo como esse. Será? De qualquer forma, é isso. Eu vou me embora, vida longa ao Imperador, e deveria, né? Porque assim, sinceramente, esse filme deveria continuar a história de Palpatine e não da Rey, tá? Fica a dica.